Graça e paz, irmãos. Essa é a parte 3 do nosso estudo sobre o casamento. Caso você não tenha assistido a parte um e 2, no final do estudo eu vou deixar nos comentários a playlist dos estudos, aonde os irmãos poderão estar voltando e assistindo a parte um e 2. Mas você pode assistir diretamente essa parte 3, porque nela vamos falar acerca da carta de divórcio que Deus deu à casa de Israel, que é até um assunto que trata sobre as duas casas de Israel e sobre o projeto de Deus nas duas casas de Israel. Caso você não seja inscrito no canal, eu peço por favor que inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe os vídeos para que mais pessoas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 7, do verso 1 ao 4, é onde nós vamos estar começando esse estudo. Porventura ignorais, irmãos, pois fala os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será considerada adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Irmãos, em Romanos 7, Paulo não está falando de casamento. Embora ele pegue uma lei do casamento, uma lei conjugal, ele está falando da transição das alianças, da transição da antiga e da nova aliança. Mas vejam que ele diz: está ligada pela lei. A mulher está ligada pela lei ao marido. Mas por que ele diz isso? Que lei que ele está falando? A lei do Gênesis. Porque nós temos que entender que quando se fala lei na palavra de Deus, estamos falando de instrução, porque Torá é instrução. Então nós temos a instrução do Antigo Testamento e do Novo Testamento, de modo que toda a palavra de Deus é uma lei. Por exemplo, você vai ver o apóstolo Paulo pegando textos de Isaías e chamando de lei. Você vai ver Paulo usando o exemplo de Adão e Eva, que foi antes da lei de Moisés, e chamando de lei. Você também vai ver o apóstolo Paulo falando aos Gálatas de Abraão e dos seus dois filhos e chamando de lei. E Abraão é o nosso pai da fé. Só que Paulo ele pega Abraão como exemplo e chama de lei. Então, irmãos, nós precisamos meditar acerca da palavra de Deus para não confundirmos aquilo que é falado pelo Senhor, porque o fato de estarmos na nova aliança, de sermos salvos pela graça por meio da fé, não quer dizer que não tem lei. Tem sim a lei de Deus e devemos cumpri-la, de modo que aquele que não luta contra a carne, mas anda segundo a sua vontade, esse está transgredindo a lei, porque o pecado habita na carne, como Paulo vai dizer no contexto de Romanos 7. E em 1 João
capítulo 3, versículo 4, João vai dizer que o pecado é a transgressão da lei. E em Romanos 8, versículo 7, Paulo vai dizer que a carne, ela não se sujeita à lei de Deus, de modo que aqueles que se inclinam para a carne estão desobedecendo à lei de Deus e se constituindo inimigos de Deus. Então, irmãos, o fato da pessoa estar na nova aliança não quer dizer que não tem lei, que ela não tem que cumprir os mandamentos do Senhor, que ela não tem que obedecer os 10 mandamentos, cujo resumo é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E para resumir mais ainda, Paulo fala em Romanos 13, amar o próximo como a ti mesmo, esse é o cumprimento da lei, por causa que o cumprimento da lei é o amor e o amor não faz mal ao próximo. De modo que se você tem amor pelo próximo, o mandamento diz: não roubarás, você não vai roubar. Não adulterarás, você não vai adulterar. E quando o Senhor Jesus ele fala: aquele que olhar para uma mulher e desejar no seu coração adulterou com ela, é porque o Senhor Jesus ele estava dizendo que não é para a pessoa ficar desejando nem mesmo no coração, não ficar alimentando no coração, por causa que a pessoa pode muito bem não cometer o adultério na carne, mas ver uma mulher e ficar alimentando no coração o desejo por ela. Então é isso que o Senhor Jesus está ensinando quando ele fala que aquele que a desejar adulterou no coração. Não quer dizer que tem o mesmo peso o pecado, o adultério na carne e o adultério no coração. Não, até porque o adultério no coração, a pessoa não chegou a contaminar o casamento, mas o adultério na carne sim. Só que não é para cometer nenhum dos dois. É isso que o Senhor Jesus está dizendo para nós. Então, é pego sim um contexto de Gênesis, aonde fala: por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E isso é a lei de Deus. Então, por isso que Paulo fala ligado pela lei. Ele está pegando esse exemplo para falar da transição das alianças. Então veja que o próprio Senhor Jesus ele vai usar esse exemplo em Mateus 19, versículo 3 a 9, quando ele diz: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Na parte 1, principalmente, e na parte 2, eu explico esse texto, então não vou explicar agora de novo para não prolongar ainda mais esse vídeo. Mas depois os irmãos olhem na parte 1 e 2. Então vejam, irmãos. Marido e mulher constituem-se uma só carne.
Logo, ambos estão ligados um ao outro. Se um deles, com o outro ainda vivo, contrair outra relação, é adultério. É uma relação sexual ilícita. Então, pela lei, ambos estão ligados até a morte, como se costuma dizer, até que a morte os separe. Na hora do casamento é lindo de dizer isso, mas na hora de cumprir isso é diferente. Paulo, quando vai falar da transição das alianças, transição da antiga para a nova aliança, ele usa essa lei para dizer aos que conheciam a lei. Então veja que Paulo ele não está falando para todos. Ele fala: digo aos que conhecem a lei. Nós estamos ligados à lei até Cristo vir e morrer. Agora que Cristo veio e morreu e fez expiação pelos nossos pecados, não estamos mais ligados à antiga aliança, mas podemos contrair uma nova aliança, a saber, uma aliança com aquele que ressuscitou dentre os mortos. E quem ressuscitou dentre os mortos? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é disso que Paulo está falando em Romanos 7. Ele não está falando de casamento aqui. Ele não está falando se é permitido ou não divorciar e por algum motivo. Ele não está anulando o que foi dito por Jesus em Mateus 19. Entenderam, irmãos? Então, continuando o vídeo, esse podcast, né? O que que nós vamos ver? Os fariseus, eles falaram com o Senhor Jesus. Mas então por que que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Como se Moisés tivesse permitido repudiar por qualquer motivo, dar carta de divórcio por qualquer motivo. Mas o que a lei de Deus diz? Qual foi a lei transmitida através de Moisés? Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não lhe for agradável aos seus olhos, por ter ele achado alguma coisa indecente nela, alguma coisa impura, alguma coisa ilícita nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo de sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então, se um homem se casasse e encontrasse alguma coisa impuro na mulher, alguma coisa indecente, nesse caso ele poderia lhe dar uma carta de divórcio e ela poderia se casar com outro. Se o segundo morresse ou lhe desse carta de divórcio, ela poderia casar com um outro homem, ter um terceiro marido, mas ela não poderia voltar para o primeiro, porque do contrário seria maldição para a terra, contaminaria a terra que o Senhor Deus deu por herança. Então, irmãos, nós vamos entender o projeto de Deus agora através dessa lei que ele transmitiu. E aquela, lembra que a resposta do Senhor Jesus foi: por causa da dureza do vosso coração? Irmãos, tem pastores que vão dizer
que a pessoa que é traída e dá carta de divórcio, ela é dura de coração. Só que no primeiro vídeo eu mostrei que dureza de coração tem aquele que trai e não aquele que é traído. Aquele que é infiel e não o que é fiel. E esse exemplo nós temos na própria palavra de Deus. E outra coisa é, Deus deu carta de divórcio à casa de Israel. Lembra, tinha a casa de Israel e a casa de Judá. Israel foi dividido em 2 reinos. A casa de Israel, também chamada de Efraim, o reino do norte com 10 tribos, e a casa de Judá, o reino do sul com 2 tribos. E Deus deu carta de divórcio à casa de Israel, por causa da sua prostituição com ídolos, por causa das suas transgressões à lei de Deus. Deus deu carta de divórcio à casa de Israel. Isso quer dizer que Deus é duro de coração? Porque se quem dá carta de divórcio é duro de coração, eu preciso dizer que Deus é duro de coração, porque Deus deu carta de divórcio à casa de Israel. E nós vamos ler isso em Jeremias capítulo 3, vamos ver do versículo 1 ao 13. Vejam o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Deus ele está falando aqui do que nós lemos em Deuteronômio 24:1. Lembra, o homem dá a carta de divórcio para a mulher, mas ele não pode pegar ela de volta. E nós vamos entender o porquê que Deus está usando esse texto. Ele diz: se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê. Onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas à espera deles, como o arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, porque pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva seródia. Mas tu tens a fronte de prostituta, e não queres ter vergonha. Não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo: Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade. Conservarás para sempre a tua ira? Ou a reterás até ao fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldades a mais não poder. Disse mais o Senhor nos dias de Josias, nos dias do rei Josias: Viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas ela não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isso, quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Deus deu carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que pelo ruidoso da sua prostituição poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso,
não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Disse-me o Senhor: já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Vai, pois, e apregoa estas coisas, apregoa estas palavras para os lados do norte, e dize: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor, teu Deus, e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda a árvore frondosa, e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Irmãos, Deus traz à memória do povo o que está na lei, que se o marido desse carta de divórcio à mulher e ela tivesse outro, se ela divorciasse do outro ou ficasse viúva, ela não poderia voltar para o primeiro marido, pois a terra seria amaldiçoada. Deus então mostra toda a má obra da casa de Israel e da casa de Judá, toda a prostituição que cometeram através da sua idolatria adorando outros deuses, servindo imagens de escultura, e que por causa de toda a transgressão que cometeram, Deus deu carta de divórcio à casa de Israel, ou seja, mandou ela para o exílio com o reino da Assíria. E com isso a casa de Israel se arrependeu? Não, mas continuou com as suas transgressões, com seus adultérios. A casa de Judá viu tudo isso, porém procedeu de maneira ainda pior. Mas por que Deus manteve aliança com a casa de Judá então, já que ela agiu pior do que a casa de Israel? Vamos ver Oséias capítulo 1, versículos 6 e 7. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não misericórdia, porque não mais terei misericórdia da casa de Israel, para lhe perdoar. Porém da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Vejam só, Deus ele despediu a casa de Israel, mas ele se manteve com a casa de Judá. Mas por que isso? Deus deu carta de divórcio à casa de Israel porque a casa de Israel, que é Efraim, tinha uma promessa. A promessa da plenitude dos gentios, como Jacó profetizou em Gênesis 14. O próprio Efraim era filho de José com uma egípcia, uma mulher gentia. Então, quando Jacó colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim, ele disse: você será a plenitude dos gentios. Só que para ver isso nós precisamos do hebraico. Já a casa de Judá tinha a promessa de que de Judá viria o Messias, o Cristo, o Salvador. Foi por isso que Deus deu carta de divórcio à casa de Israel e os espalhou entre as nações, e os misturou aos gentios, mas continuou casado com a casa de Judá, para que cumprisse o plano da salvação. Irmãos, Deus já sabia de tudo isso, e por isso ele deixou essa lei para servir de testemunho. Sabe por quê? Na lei dizia que a mulher que recebeu carta de divórcio não poderia voltar ao primeiro marido,
porque a terra seria amaldiçoada. Não é isso que diz a lei? Deus deu carta de divórcio à casa de Israel, e a casa de Israel teve vários amantes, serviu diversos deuses. Mesmo assim, Deus disse em Jeremias 3, do 12 ao 13: Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte, e dize: Volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não destes ouvidos à minha voz. Deus chama a casa de Israel de volta. Mas não está escrito que se a repudiada voltasse ao primeiro marido, a terra seria amaldiçoada? Em Gênesis, em Gálatas 3, 13 e 14, veja o que está escrito. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Adão, quando transgrediu, ele jogou a culpa para a esposa, mas Cristo, que é o segundo Adão, assumiu a culpa da esposa para si. E ele se fez maldito para livrar a esposa da maldição e a receber de volta. Para isso, e a receber de volta para si. E com isso Efraim, que é a plenitude dos gentios, vai receber as bênçãos de Abraão, que também chegaram a nós, por meio da fé, recebendo nós assim o Espírito Santo prometido. Então, irmãos, vejam que Deus, desde o início, ele vai anunciando a entrada dos gentios nas tribos de Israel, de modo que não são dois corpos, não é Israel um corpo e a igreja outro corpo, mas em Cristo Israel e a igreja são um só corpo. Então, irmãos, Deus, ele sabia que o povo ia ser rebelde, ia transgredir a sua lei. Na lei, a adúltera deveria ser apedrejada. Se Deus fosse cumprir essa lei diante da casa de Israel, ele deveria apedrejar Israel até a morte. Mas Deus não queria matar o seu povo. Deus queria resgatar o seu povo e queria que os gentios tivessem acesso a essa bênção. Porque ele não prometeu a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra? Então o chamamento dos gentios já está mesmo lá antes do Gênesis, antes da criação. E Deus, ele vai trabalhando nisso, através do seu chamado, através de profecias, através de Abraão, Isaque, Jacó, através da profecia que foi feita através de Efraim, de ser a plenitude dos gentios, quando ele divide Israel em dois reinos, colocando Judá por cabeça das 2 tribos e Efraim por cabeça das 10 tribos, quando ele dá carta de divórcio à casa de Israel, espalhando eles entre os gentios, e depois os chama de volta, trazendo os gentios juntamente com eles, mas ele se mantém casado com Judá com paciência,
para que o seu filho nascesse da tribo de Judá, para que trouxesse salvação ao mundo. Então, o mistério das duas casas de Israel não é trazer uma doutrina de substituição, aonde a igreja substitui Israel, mas não. O mistério das duas casas de Israel é mostrar que Deus ele estava trabalhando nas duas casas de Israel, de modo que ele iria introduzir os gentios na casa de Israel, de modo que em Cristo Jesus as 12 tribos seriam unidas novamente em um só corpo. É por isso que ele vai dizer lá em Oséias, no capítulo 10 e 11, o seguinte: Oséias, deixa eu pegar aqui, Oséias, capítulo 1, versos 10 e 11, vai dizer assim: Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Uma só cabeça tem um só corpo. Uma só cabeça, Cristo. As duas casas de Israel se uniriam em Cristo em um só corpo, e subirão da terra, porque grande é o dia de Jezreel. Jezreel, Deus semeia. O grande dia que Deus semeou foi quando o filho dele foi crucificado. Ele foi plantado como grão de trigo, para que na sua ressurreição ele viesse a frutificar. E nós, todos aqueles que cremos em Cristo Jesus e o servimos de coração, guardando seus mandamentos, nos tornamos grãos de trigo juntamente com eles, formando assim um só reino, a Igreja de Cristo, o Israel de Deus. Então, irmãos, essa é a parte 3 do estudo. Deus ter dado carta de divórcio à casa de Israel faz parte do projeto da salvação dos gentios e da restauração de Israel em um só reino. Projeto da restauração de todas as coisas, que é dito pelo apóstolo Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 19, onde ele vai dizer que é necessário que os céus recebam o Senhor Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. E o tempo da restauração de todas as coisas já começou. Então, irmãos, meditem nesse estudo. Que Deus abençoe a todos. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus os abençoe e fique todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.